A terça-feira começou quente nos bastidores do Flamengo, com direito a movimentações no elenco, jogador se despedindo, especulação pesada sobre uma possível venda importante e até um técnico que está tentando acelerar o retorno de uma peça-chave do meio-campo. Tudo isso enquanto o clube se prepara para uma maratona de jogos decisivos no mês de setembro. E olha, o torcedor rubro-negro vai precisar respirar fundo, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como sempre, quando o assunto é Flamengo, não tem como ser diferente, é notícia atrás de notícia. Para começar, uma saída confirmada. O lateral esquerdo Luiz Felipe, jovem da base do Mengão, já está de malas prontas. O garoto foi emprestado ao Atlético Paranaense numa movimentação que faz parte daquele processo silencioso de reformulação na base que o Flamengo vem conduzindo com bastante cautela. O objetivo é claro, dar rodagem a quem ainda precisa se firmar e abrir espaço para novos talentos que vêm surgindo na Gávea. O acordo é por empréstimo, e o destino do jogador será avaliado depois desse período. O garoto já viajou e vai tentar conquistar seu espaço no Furacão. E como sempre, a torcida fica na expectativa de ver um prata da casa se destacando longe para, quem sabe, voltar mais forte no futuro. Boa sorte para ele. Enquanto isso, outro que se despediu de vez foi o atacante Tola, que está de mudança para o futebol europeu. Ele vai defender o Dinamo, clube tradicional do leste europeu, e já deixou seu recado de agradecimento ao Flamengo nas redes sociais. Em tom emocionado, falou sobre a honra de vestir o manto sagrado, relembrou os títulos conquistados e declarou seu amor à nação. Essas saídas costumam passar batido no meio de tanta coisa que acontece no clube, mas cada jogador que sai leva um pedacinho da história recente do Mengão, principalmente quando participou, de alguma forma, da trajetória vitoriosa dos últimos anos. Mas o torcedor flamenguista não tem tempo nem de se despedir direito, porque já vem outro assunto bombando no noticiário. E esse pode mexer diretamente com o elenco principal. Everton Cebolinha está na mira do Grêmio. Isso mesmo, o clube gaúcho está se articulando nos bastidores para tentar repatriar um velho conhecido da torcida tricolor. E não é qualquer especulação solta, não. Tem grana envolvida, tem projeto político e tem até bilionário na jogada. O nome do momento em Porto Alegre é Marcelo Marques, um empresário fortíssimo, dono da Marquespan, que está se posicionando para assumir o comando do Grêmio. E o plano dele é ambicioso. Para se ter uma ideia do peso financeiro que esse cara carrega, ele simplesmente comprou a arena do Grêmio e deu o estádio ao clube. Isso mesmo que você ouviu. Comprou e deu. Só aí já dá para entender o nível do poder que esse empresário tem. Recentemente, ele liberou 10 milhões de euros para o Grêmio tentar trazer Roger Guedes. Não conseguiu fechar o negócio, mas o recado foi dado, ele está disposto a colocar dinheiro pesado para mudar o patamar do elenco gremista. E agora, o novo alvo dele é justamente o Cebolinha. O desejo é claro, ele quer fechar com o atacante ainda nesta próxima janela de transferências, em dezembro. E por que dezembro? Porque essa será a última oportunidade real do Flamengo fazer algum dinheiro com o jogador. O contrato do Cebolinha com o Mengão vai até dezembro do ano que vem, mas a partir de julho do ano que vem, ele já poderá assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, se quiser recuperar pelo menos parte do investimento, o clube precisa agir agora. E é aí que entra o Grêmio com esse novo projeto bilionário. É claro que o Flamengo não vai recuperar os 14 milhões de euros que pagou pelo jogador, mas pode sim conseguir um bom valor de retorno, principalmente se o negócio envolver cifras interessantes e aliviar a folha salarial. Porque vamos ser sinceros, Cebolinha é um jogador caro, com um salário considerável, e que ainda não conseguiu justificar, de forma consistente, o investimento feito. Ele até teve bons momentos, mas não conseguiu se firmar como peça incontestável. Então, se a proposta vier com números aceitáveis, não seria surpresa se a diretoria rubro-negra decidisse abrir mão do atacante. Além disso, liberar o Cebolinha abre espaço na folha para outras contratações que podem ser mais estratégicas para o técnico Felipe Luiz, que, aliás, também está no centro das atenções neste momento. O treinador, mesmo com pouco tempo no comando, já começa a demonstrar personalidade e decisões importantes. Uma delas envolve o retorno de Éric Pulgar. O chileno,
que passou por cirurgia no pé, mais precisamente no quinto metatarso, aquela mesma lesão que já tirou Neymar de várias partidas importantes, estava com retorno previsto apenas para o fim do mês, mais exatamente no dia 25, na partida de volta contra o Estudiantes, pela Libertadores. Mas Felipe Luís quer tentar antecipar essa volta. A ideia do treinador é aproveitar essa pausa para a data FIFA e acelerar o processo de transição do jogador. Ainda que com responsabilidade, claro, porque ninguém quer forçar nada. Mas o plano é simples: colocar o Pulgar para treinar com o grupo, ver como ele reage fisicamente, e, quem sabe, contar com ele já no jogo do dia 18, também contra o Estudiantes, mas no Maracanã, pelo jogo de ida. Vale lembrar que o Flamengo não está com desespero no meio-campo, porque De La Cruz já voltou, e tanto Alan quanto Gerson vêm dando conta do recado. Mas Pulgar tem características únicas, principalmente na marcação, na cobertura, na forma como ocupa os espaços. É aquele tipo de volante que morde, que briga, que dá segurança para o sistema defensivo. E num confronto decisivo de Libertadores, todo reforço conta. Mas é claro que, em se tratando de lesão, especialmente uma que envolveu cirurgia, todo cuidado é pouco. Recuperações desse tipo são lentas, exigem paciência, e a comissão técnica sabe disso. Ainda assim, só o fato de existir a possibilidade de antecipação já mostra que o jogador está respondendo bem e que em breve estará à disposição. E isso é uma excelente notícia. E falando em excelente notícia, tem jogador celebrando em casa também. O meia Arrascaeta anunciou nas redes sociais que vai ser pai de um menino. A esposa dele está grávida, e agora foi revelado o sexo do bebê. É o segundo filho do craque uruguaio, que vive fase mais tranquila após superar alguns problemas físicos no primeiro semestre. Fora de campo, é sempre bom ver esses momentos de alegria, e a nação rubro-negra, claro, comemora junto com ele. Enquanto isso, o calendário do Mengão para setembro já está definido e promete ser puxado. Serão 5 partidas no total, 3 delas fora de casa. A maratona começa no dia 14 contra o Juventude, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. Depois, no dia 18, tem o duelo contra o Estudiantes, no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores. 3 dias depois, o clássico contra o Vasco, também no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Em seguida, no dia 25, acontece o segundo jogo contra o Estudiantes, dessa vez na Argentina. E para fechar o mês, no dia 28, o Flamengo encara o Corinthians na Neoquímica Arena. E a torcida já começou a se movimentar. Os ingressos para o jogo contra o Estudiantes, no Maracanã, começaram a ser vendidos. Todos os setores estarão disponíveis, norte, sul, leste e oeste, e a prioridade, como sempre, é do sócio-torcedor. A expectativa é de casa cheia, porque o torcedor sabe que a Libertadores é prioridade máxima e cada detalhe pode fazer diferença. No mata-mata. E o Maracá lotado é sempre um diferencial. Do lado de fora do campo, outro nome que teve o destino selado foi Lucas Beltrán. O atacante, que chegou a ser especulado como possível reforço do Flamengo, acabou sendo emprestado pela Fiorentina ao Valência. O jogador optou por permanecer na Europa, e o Mengão seguiu em busca de outras alternativas para reforçar o setor ofensivo. É sempre assim, negociações vão e vêm, mas o radar do clube segue ativo. E com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, saídas, possíveis vendas, retorno de lesionado, maratona de jogos, data FIFA, janela se aproximando, o Flamengo entra numa fase decisiva da temporada onde planejamento e estratégia vão ser fundamentais. O torcedor, claro, acompanha tudo de perto, porque em time grande, cada movimentação conta. E no Flamengo, cada notícia tem o peso de uma final. E enquanto o Flamengo vai tocando essa sequência intensa dentro de campo, nos bastidores, a diretoria vai costurando as próximas movimentações que vão desenhar a reta final da temporada e também começar a preparar o elenco para o ano que vem. A grande questão agora gira em torno do equilíbrio financeiro e da montagem de um grupo que seja competitivo, mas também sustentável. Por isso, decisões como a possível venda de Everton Cebolinha não são apenas uma questão técnica, mas também de estratégia.
O clube sabe que precisa manter as contas equilibradas, e jogadores que não estão entregando aquilo que se esperava acabam se tornando alvos naturais de mercado. E nesse cenário, não é só o Cebolinha que pode sair. Existem outros nomes sendo monitorados, inclusive da base, já que o Flamengo tem adotado uma política mais ativa de empréstimos para dar rodagem a quem ainda não tem espaço no time principal. Isso não significa que o clube está abrindo mão dos garotos, muito pelo contrário. A ideia é clara: desenvolver o jogador longe do ambiente de extrema pressão que é o elenco profissional do Flamengo e ver se ele retorna mais preparado no futuro. Essa movimentação com o lateral Luiz Felipe é um exemplo. O Atlético Paranaense, que tem histórico recente de dar minutos para jovens promissores, pode ser o ambiente ideal para o jogador mostrar seu valor. Mas esse tipo de operação precisa ser feita com muito critério. Não adianta simplesmente sair emprestando todo mundo. Cada jogador da base tem um planejamento específico. E isso se reflete também no mercado de contratações. O Flamengo não vai fazer loucura. Sabe que já investiu pesado nas últimas janelas e que precisa, agora, colher os frutos desses investimentos. Só que alguns nomes, por mais que tenham um custo alto, ainda não entregaram aquilo que se esperava. E é por isso que, se aparecer uma proposta minimamente aceitável, a tendência é que haja sim liberações. E isso nos leva novamente ao caso do Cebolinha. A diretoria entende que dificilmente vai recuperar os 14 milhões de euros pagos ao Benfica. Foi uma contratação de impacto, com muito barulho na chegada, expectativa alta por conta do desempenho que ele teve no Grêmio e também na seleção. Só que, na prática, o rendimento ficou aquém do investimento. Não foi um fiasco, longe disso, mas também não virou titular absoluto. E quando se faz esse tipo de análise, entra em jogo o custo-benefício. O salário é alto, o impacto na folha é significativo, e o espaço que ele ocupa no elenco pode ser precioso para abrir caminho a outros nomes. Ainda mais se tratando de um clube como o Flamengo, que está sempre na mira de grandes jogadores e que precisa manter espaço para fazer contratações pontuais. A saída de um nome como Cebolinha pode liberar verba para investir em posições que hoje são consideradas mais urgentes. E vamos ser francos, o Flamengo, por mais que tenha um elenco forte, ainda tem algumas carências. A lateral direita, por exemplo, é um setor que precisa de atenção. O ataque também pode ser reforçado, especialmente com nomes que tragam mais mobilidade ou uma presença diária mais consistente. Mas o torcedor também precisa entender que nem tudo depende só da vontade do clube. Tem o desejo do jogador, tem o mercado europeu, que hoje está mais cauteloso, e tem a própria situação econômica do Brasil, que faz com que qualquer transação internacional envolva muito mais complexidade. Além disso, existe a pressão da torcida, que sempre quer ver nomes de peso chegando. E esse equilíbrio entre entregar resultado esportivo e manter as contas em dia é um dos maiores desafios para qualquer diretoria de futebol. Enquanto essas questões vão sendo avaliadas nos bastidores, o técnico Felipe Luiz vai ganhando cada vez mais moral dentro do elenco. Mesmo sendo um nome jovem no comando, com uma trajetória recém-iniciada na beira do campo, ele já demonstra uma leitura de jogo muito clara, conhecimento profundo do grupo e, acima de tudo, coragem para tomar decisões. E não é fácil comandar um elenco recheado de estrelas, com jogadores experientes, campeões, que têm história no clube. Mas o Felipe tem conseguido construir uma relação de respeito e, ao mesmo tempo, de exigência com o grupo. A tentativa de antecipar a volta do Eric Pulgar é um reflexo disso. Ele sabe que o time vai precisar de força máxima nesses confrontos da Libertadores, principalmente contra um adversário como o Estudiantes, que vem mostrando organização, intensidade e que vai jogar sua vida nesses dois jogos. Ter o Pulgar disponível já no jogo de ida seria uma vantagem importante, tanto do ponto de vista técnico quanto emocional. É aquele tipo de jogador que transmite segurança, que dá equilíbrio ao time e que pode ser fundamental para segurar a pressão nos momentos mais complicados. Mas é claro que tudo vai depender da resposta física do jogador nos treinos. A comissão médica trabalha com cautela. Ninguém quer queimar etapas. Mas se o Pulgar mostrar nos treinos que está recuperado, existe sim a possibilidade de ele ser relacionado já no jogo do Maracanã. E isso mudaria completamente o panorama do meio-campo rubro-negro.
Ainda mais agora que o De La Cruz voltou a jogar em alto nível, e o Gerson começa a reencontrar seu melhor futebol. A combinação desses três pode ser uma arma poderosa para o Flamengo dominar o setor central do campo e ditar o ritmo do jogo. E não dá para esquecer que, ao mesmo tempo em que o Flamengo vai lidar com a Libertadores, também precisa manter a concentração no Campeonato Brasileiro. A tabela está apertada, e qualquer vacilo pode comprometer o objetivo de brigar pelo título. A sequência de setembro é desafiadora, com jogos duros tanto em casa quanto fora. Enfrentar Juventude em Caxias do Sul, por exemplo, nunca é fácil. Campo pesado, torcida pressionando e um adversário que costuma crescer quando joga em casa. Depois vem o clássico contra o Vasco, que, mesmo em má fase, sempre oferece risco quando o assunto é rivalidade. E no fim do mês, uma pedreira contra o Corinthians em São Paulo. Ou seja, o Flamengo vai precisar de elenco, de rotação, de jogadores prontos para entrar e decidir. Nesse cenário, o papel da base também pode ganhar importância. Felipe Luiz já sinalizou que pretende observar alguns jovens nesse período de data FIFA. Não para colocar pressão, mas para ver quem pode ser aproveitado de forma pontual, quem já está pronto para subir de patamar e ajudar em situações específicas. A base do Flamengo é uma das mais fortes do país, e mesmo com o elenco principal recheado de nomes de peso, sempre há espaço para quem mostra qualidade. E isso já aconteceu diversas vezes. João Gomes, Matheus França, Lázaro, todos saíram da base, ganharam chance, se valorizaram e renderam frutos técnicos e financeiros para o clube. Enquanto tudo isso acontece, o torcedor vai fazendo sua parte. A procura por ingressos para o jogo da Libertadores já mostra que o Maracanã vai estar pulsando no dia 18. Vai ser aquela atmosfera que só a torcida do Flamengo sabe criar. Pressão do início ao fim, apoio incondicional, e aquele clima de final que transforma o estádio num verdadeiro caldeirão. E em Libertadores, a gente sabe, a torcida joga junto. O adversário sente. E isso pode fazer a diferença. E falando em torcida, o clima entre os jogadores também parece estar mais leve. Depois de um primeiro semestre conturbado, com troca de treinador, queda precoce em competições e desconfiança da torcida, o grupo começa a dar sinais de recuperação, tanto dentro quanto fora de campo. O ambiente está mais harmônico, o elenco está mais focado, e o torcedor começa a perceber isso nas atuações. Ainda tem muito a evoluir, claro, mas o Flamengo de hoje já mostra mais consistência, mais intensidade e mais variação tática. Felipe Luiz tem explorado diferentes formações, tem dado liberdade para os meias flutuarem entre as linhas, e tem apostado em um time que joga com mais aproximação e menos bolas esticadas. Isso tem sido fundamental para melhorar o desempenho ofensivo, especialmente contra defesas mais fechadas. E quando os resultados começam a aparecer, tudo muda, o clima melhora, a confiança aumenta, e até os jogadores que vinham sendo criticados começam a render mais. A expectativa agora é saber quais serão os próximos passos da diretoria na janela de dezembro. Com a possível venda do Cebolinha, o Flamengo terá mais fôlego para buscar reforços. A pergunta é, onde o clube vai mirar? Qual será a prioridade? Lateral? Um centroavante mais fixo? Um ponta agudo? Um zagueiro com mais experiência? Tudo isso está sendo avaliado internamente. E claro, com a temporada ainda em andamento, nada será feito de forma precipitada. Mas é fato, a próxima janela pode ser decisiva para montar um elenco ainda mais forte para 2026. Por enquanto, o foco é total em setembro. São 5 jogos que podem definir o rumo da temporada. Classificação na Libertadores, manutenção da briga no Brasileirão e, principalmente, a consolidação de um estilo de jogo com a cara do Felipe Luiz. O Flamengo começa a entrar nos trilhos de novo. Mas a estrada ainda é longa. E cada detalhe importa. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O cenário do futebol nacional parece ter sido abalado por uma notícia que percorre corredores, redes sociais e conversas de torcedores como um verdadeiro furacão. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD,
confirmou o cancelamento da partida que havia sido realizada entre Flamengo e Grêmio, após denúncias e investigações acerca da utilização de um jogador considerado irregular. O episódio, que começou a ganhar corpo nos bastidores antes mesmo da divulgação oficial, agora se transforma em pauta obrigatória para comentaristas, dirigentes e apaixonados pelo futebol, provocando uma onda de especulações sobre as consequências imediatas para ambos os clubes, tanto em termos de tabela quanto em questões financeiras e disciplinares. Rumores apontam que a decisão do STJD foi baseada em documentos detalhados que comprovam que o atleta em questão não possuía condições legais de participar da partida, seja por questões contratuais, inscrições ou outras irregularidades que o regulamento da competição veda expressamente. Dentro desse contexto, a atmosfera nos clubes e entre torcedores se torna cada vez mais eletrizada, gerando debate sobre a responsabilidade de cada equipe na verificação de documentação de seus atletas, bem como discussões sobre a necessidade de maior rigor nos processos de fiscalização por parte das entidades organizadoras. A repercussão do caso ultrapassa os limites do campo, alcançando mídias, programas esportivos e redes sociais, onde a torcida de ambos os clubes se divide entre indignação, incredulidade e curiosidade sobre os desdobramentos futuros. Além disso, a narrativa construída nos bastidores sugere que não se trata apenas de uma simples anulação de resultados, mas de uma questão que pode influenciar diretamente a credibilidade das competições nacionais, fomentando o debate sobre transparência, ética e a seriedade com que regulamentos devem ser aplicados, mostrando que o futebol brasileiro ainda enfrenta desafios importantes na condução de seus campeonatos. A possibilidade de repercussões jurídicas e esportivas transforma o caso em um verdadeiro campo minado de análises e especulações. Os clubes envolvidos, Flamengo e Grêmio, encontram-se agora sob intensa pressão de suas torcidas, da mídia e de conselhos administrativos, todos interessados em entender as consequências desta decisão. Nos bastidores, comenta-se que reuniões de emergência foram convocadas, onde dirigentes estudam alternativas para minimizar prejuízos e planejar estratégias de comunicação que possam conter a insatisfação da torcida e a eventual queda de imagem pública. Os rumores indicam que o atleta em questão poderia ter sido regularizado em outra circunstância, mas falhas burocráticas, lapsos de comunicação entre departamentos ou interpretação de regulamentos acabaram culminando nesta situação inesperada. Especialistas em direito esportivo já começaram a analisar o caso como precedente, pois a confirmação de cancelamento de um jogo por jogador irregular levanta questões sobre prazos, protocolos e responsabilidades formais, podendo abrir espaço para contestações futuras em casos similares. Paralelamente, há especulações sobre como essa decisão poderá afetar o calendário das equipes, incluindo possíveis ajustes em partidas subsequentes, mudanças de estratégias de treinamento e até mesmo impactos psicológicos nos atletas, que agora se veem em meio a uma situação complexa e carregada de pressão. O impacto econômico também é tema de conversa nos bastidores, já que bilheterias, contratos de transmissão e patrocínios podem ser direta ou indiretamente afetados pelo cancelamento do jogo, provocando debates internos sobre a necessidade de seguros ou cláusulas que protejam clubes de episódios semelhantes. As redes sociais, enquanto isso, fervilham com opiniões de torcedores, influenciadores e ex-jogadores, criando uma narrativa paralela onde a opinião pública começa a pressionar de maneira cada vez mais intensa dirigentes e autoridades, fazendo com que cada comunicado oficial seja analisado e criticado minuciosamente. Assim, a situação transcende o campo esportivo e se transforma em um verdadeiro fenômeno de discussões sobre gestão, ética e responsabilidade no futebol brasileiro, deixando claro que o caso repercute muito além da simples anulação de um resultado. Dentro do universo de especulações, os comentaristas esportivos apontam para possíveis implicações estratégicas que podem surgir a partir desta decisão. Um cancelamento de jogo por jogador irregular não é apenas uma questão administrativa, mas também um fator que pode interferir na preparação física e mental das equipes, alterando planejamentos de treino, rodízios de atletas e ajustes táticos planejados para uma sequência de confrontos que agora pode sofrer alterações inesperadas. Torcedores, por sua vez, especulam sobre a possibilidade de que esta situação afete a confiança interna nos elencos, considerando que jogadores podem se sentir prejudicados por erros que fogem de seu controle direto, e técnicos terão que lidar com a gestão do grupo em meio à tensão causada pela incerteza.
Nos bastidores, existe um burburinho envolvendo possíveis medidas disciplinares para profissionais dos clubes que poderiam ter contribuído para a falha de documentação, seja por descuido, interpretação equivocada de normas ou falhas de comunicação entre departamentos. Advogados esportivos analisam as nuances do regulamento da competição, considerando que a confirmação do STJD não apenas anula a partida, mas também cria um precedente sobre como casos de irregularidade devem ser tratados futuramente, podendo afetar decisões de futuras inscrições e transferências de atletas. Além disso, há rumores de que a repercussão do caso poderá influenciar negociações de mercado, visto que clubes podem passar a redobrar atenção na documentação de atletas recém-contratados, buscando evitar situações similares que comprometam resultados e imagem institucional. A mídia esportiva, ansiosa por atualizações, mantém uma cobertura constante, explorando cada detalhe da história e ampliando a sensação de incerteza, alimentando o debate sobre responsabilidade, transparência e possíveis consequências para a credibilidade do futebol nacional. Com isso, o episódio do jogador irregular transcende os limites de um simples cancelamento de partida, tornando-se um fenômeno de especulação que mobiliza torcidas, especialistas, dirigentes e comentaristas em uma análise detalhada sobre gestão, planejamento e seriedade dentro do esporte. Entre torcedores, o burburinho é intenso e toma proporções quase virais, transformando cada conversa em um terreno fértil para teorias e suposições sobre a real extensão do problema. Nas redes sociais, há uma enxurrada de análises sobre a forma como os clubes poderiam ter evitado a situação, misturando indignação e curiosidade sobre possíveis punições e impactos futuros na tabela de classificação. A repercussão não se limita apenas à esfera local. Torcedores de outros times começam a discutir a situação como um exemplo do que pode acontecer quando a fiscalização falha ou quando regulamentos são mal interpretados. Entre especialistas, o debate se intensifica sobre a necessidade de revisão de processos internos dos clubes, destacando que a responsabilidade não recaía apenas sobre o atleta, mas também sobre departamentos administrativos e jurídicos que lidam com inscrições e regularizações de jogadores. Rumores indicam que há reuniões discretas acontecendo para avaliar não apenas penalidades diretas, mas também possíveis ajustes nos sistemas de compliance interno, treinamento de equipes e protocolos de auditoria que poderiam prevenir reincidências. Comentadores esportivos, enquanto isso, começam a desenhar cenários hipotéticos para futuras partidas, ponderando como o cancelamento poderá influenciar desempenho de atletas, confiança coletiva e estratégias de jogo, criando uma narrativa onde cada detalhe ganha relevância e é minuciosamente analisado. Os clubes, percebendo a magnitude da repercussão, já teriam acionado assessores especializados em comunicação para gerenciar a percepção pública, visando não apenas explicar o ocorrido, mas também acalmar torcedores e parceiros comerciais. A sensação geral, no entanto, é de que a situação está longe de se estabilizar. Cada movimento de dirigentes, cada comunicado do STJD e cada interpretação da imprensa alimentam um ciclo de especulação e debate, consolidando o episódio como um dos temas mais comentados no futebol nacional do momento. Em paralelo, surgem rumores sobre possíveis apelos, revisões de regulamento e ajustes contratuais que podem se tornar pauta nos próximos meses, evidenciando que o impacto do cancelamento transcende a simples partida e alcança dimensões institucionais, jurídicas e estratégicas. A confirmação do cancelamento pelo STJD marca apenas o início de uma série de discussões que devem se estender pelos próximos capítulos da temporada, indicando que clubes, torcedores e especialistas precisarão lidar com um cenário repleto de incertezas e decisões polêmicas. Entre dirigentes, há especulações sobre mudanças nos processos internos de conferência de documentos e na comunicação entre setores jurídicos, administrativos e esportivos, na tentativa de garantir que situações como esta não voltem a ocorrer. Torcedores, por outro lado, continuam alimentando teorias sobre a eventual responsabilidade direta ou indireta de cada clube, discutindo o impacto na confiança nos elencos, na performance em campo e até mesmo na relação com patrocinadores e parceiros comerciais. A mídia especializada, aproveitando a repercussão do episódio, transforma cada detalhe em pauta, buscando novas informações sobre reuniões internas, possíveis sanções e medidas preventivas que possam surgir. Rumores indicam que treinadores estão repensando estratégias de jogo, considerando ajustes táticos e psicológicos necessários para lidar com o desgaste causado pelo cancelamento,
além de refletirem sobre a importância de gerenciar a moral do grupo frente à situação inesperada. Paralelamente, discussões sobre ética, transparência e responsabilidade administrativa ganham força, levantando questionamentos sobre a eficiência do sistema regulatório do futebol brasileiro e sobre a necessidade de um acompanhamento mais rigoroso de cada etapa, desde a contratação de atletas até a validação final de participações em partidas oficiais. A expectativa é que as próximas semanas sejam intensas, com possíveis apelos, reuniões e pronunciamentos que poderão redefinir procedimentos, alterar calendários e impactar diretamente a forma como clubes lidam com irregularidades futuras, transformando o episódio em um estudo de caso sobre gestão, regulamentação e consequências práticas de falhas administrativas no futebol, consolidando o burburinho como uma das maiores discussões do cenário esportivo recente. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!